dar início aqui ao nosso seminário sobre matriz energética. Eu queria falar um pouquinho só sobre o que é o Brasilianas e tentar situar um pouquinho esse quadro de discussões de políticas públicas no contexto atual do país e das discussões públicas também. De um lado, nós estamos numa fase intermediária, mas que é uma fase decisiva para um novo quadro de mídia e de discussões de temas públicos. Nós tivemos até o fenômeno que vem desde os meados do século XIX nos Estados Unidos, todo um modelo de políticas públicas, políticas econômicas e tudo, que tinha como principal mediador os chamados grupos de mídia. Isso aí foi o próprio modelo da democracia americana, criava os poderes constitucionais e criava a figura do eleitor. Todo o poder emana do povo, e o representante do povo, no caso, era a imprensa. E lá você tinha um conceito de imprensa, né, era pré-tecnológica, que era um conceito dos jornais regionais que acabavam refletindo. Isso é muito ajuda em interferência. A tecnologia é boa, mas está sujeita a interferências. Não. Você tinha um modelo de jornais regionais que, de certa forma, deveriam refletir, digamos, a soma de interesses nacionais, e a partir daquela balbúrdia, assim dizendo, né, de todo aquele conjunto de opiniões, você chegaria aos consensos e às formas democráticas. Quer dizer, a democracia é fundamentalmente a possibilidade de participação de todos os grupos sociais na discussão pública, para a partir daí você ter formas aí de transformar demandas legítimas e tudo em políticas públicas. Com a primeira tecnologia que surge aí, que foi o telégrafo sem fio, você começa a ter uma mudança desse modelo. O telégrafo sem fio, ele já entra na esfera pública do Estado, vira uma concessão e vira um monopólio. Em cima desse monopólio é criada a primeira agência de notícias, a AP. E junto com essa agência de notícias você começa a exercer um poder político que era impensável, digamos, no modelo anterior, porque você passa a uniformizar sistemas de informação no país todo, e os ganhos de escala acabavam conferindo a quem tinha essa capacidade de uniformizar poder, um poder político muito grande. Esse poder político tem um episódio clássico nos Estados Unidos, em 1871, em que o controlador da AP, que era o mesmo da Western Telegraph, ele faz uma parceria com o New York Times para eleger o presidente da República dos Estados Unidos. E consegue eleger em um caso lá que ficou conhecido pela fraude que ocorreu. Porque como eles tinham controle das informações também, como de todo o New York Times, tinha pesquisa de opinião que dava vitória para os democratas, aí por 200 mil votos. Em cima, eles tinham informações que havia dúvidas sobre os votos de uma determinada região do Sul. Lá eles concentram a máquina do Partido Republicano, que comete uma fraude monumental lá. Então você tem, digamos, esse controle da informação, ele dava essa capacidade, dava muitas virtudes aí de controle sobre o Estado, tudo, mas dava essa capacidade de você, através da informação, criar a imagem de políticos, né, o mais competente, o menos competente, o mais corrupto, aquele negócio todo, ou destruir imagens, né? E ao mesmo tempo você trabalhar com essa questão do jogo das informações para tornar, digamos, nublado assim, esse horizonte de informações e permitir outras formas de jogar. Né? Com o avanço do rádio e da televisão, os grupos de mídia passam a ter uma outra configuração que não é imaginada pelos fundadores aí, norte-americanos. Você passa a constituir redes de rádio e redes de televisão, e essas redes passam a ter patrocínios nacionais. Tornam-se concessões públicas, portanto, sem possibilidade de entrada de novos competidores, porque o espaço passa a ser restrito, e passam a jogar no mesmo ambiente a dramaturgia, o jornalismo, o marketing, a política, ao longo do século. Então você tem, esse modelo é interessante, porque você tem as celebridades, um modelo que quando ele começa a ruir, que você percebe as vulnerabilidades. Né? A celebridade, quer dizer, é algo
tão poderoso, é um elemento dissuasório tão poderoso que até ministros do Supremo se encantam, pessoas que tinham, digamos, o reconhecimento dos seus pares como aspiração máxima, de repente passam a se deslumbrar com o fato de serem reconhecidos na praia. Ou seja, são ferramentas muito poderosas aí. E com rádio e televisão, a lógica da rádio, quando você dá concessão, é que você tem que ter uma contrapartida. Por que você dá concessão? Porque com redes de rádio e televisão você tem mais ganho de escala para poder oferecer bons produtos culturais para a opinião pública, para o cidadão. Essa é a lógica, digamos, das concessões dos Estados Unidos e aqui. Mas com o poder político que os grupos ganham, eles passam a servir a dois senhores. O senhor poder público, não o Estado, o senhor poder público, né, que são as normas aí de regulação, a questão da valores culturais, valores morais, tudo aí. O poder público, ele se exime dessa fiscalização. E o outro poder são os grandes patrocinadores, que passam a exigir o quê? Audiência e mais um conjunto de fatores aí e isso leva a um modelo de uso sensacionalista de espaço público muito grande e imbatível nesse período todo, né? Porque é impossível a competição porque eram espaços regulados, né? E aquele poder original dos jornais se transmite para as rádios, se transmite para a televisão depois, e faz com que os grupos de mídia no século sejam a maior força influenciadora da opinião pública. Muito mais forte que as religiões, mais forte que os partidos políticos, mais forte que, muitas vezes, que o próprio executivo. E isso traz para a discussão de políticas públicas um padrão de temas assim, muito restrito, especialmente no Brasil. Então, temas relevantes são jogados para segundo plano. Políticas sociais, políticas de desenvolvimento, questões da indústria, questões da gestão, questão da inovação, tudo vai pelo segundo plano, porque, digamos, a lógica dos grupos de mídia, no caso, é conseguir o máximo de audiência misturando, digamos, na parte jornalística, elementos de dramaturgia, elementos... Então, você tem hoje as pautas, são todas planejadas como um roteiro de novela de cinema. Você vai na passeata tal, então procure alguém com tais características, que diga tal e tal coisa. Esse modelo, ele começa a entrar em xeque definitivo com o aparecimento das redes sociais. As redes sociais escancaram aí não as redes sociais, a internet, ela escancara aí uma enorme possibilidade de entrada de novos atores, as empresas de telefonia, as redes sociais que estão surgindo aí. Isso levou nos Estados Unidos a um embate terrível entre os grupos de mídia e o Obama. Liderados pelo Murdoch, o australiano, os grupos de mídia fazem uma aposta que fizeram no tempo do rádio e da televisão de eleger um presidente a partir de ter um presidente deles barrar a entrada dos competidores. Mas agora com a internet nós passamos a ter uma economia de mercado efetivamente em termos de mídia. O que isso muda na discussão de políticas públicas? Quando você analisa o espectro político brasileiro, você tem... Eu estava até conversando um pouquinho antes, tem um paradoxo muito interessante. A democracia, ela é um sistema estabilizado, lento nas mudanças, mas a lógica dela, irreversível, é da inclusão de novas minorias, sempre, permanentemente. É isso que, digamos, a parte bonita da democracia, a parte civilizatória da democracia. Então, você tem lá atrás, a mulher não pode nem estudar, o negro não pode frequentar lugares, o analfabeto não pode votar. Então, gradativamente, você passa a ter esses processos de inclusão. Partidos e políticos que identificam esses processos de inclusão, eles ganham um poder extraordinário. Nos Estados Unidos, em meados do século XIX, o Partido Republicano ficou décadas no poder porque entendeu essa lógica e deu apoio às políticas de inclusão contra os preconceitos aí estabelecidos. No New Deal foi a vez dos democratas com Roosevelt entender aquele novo modelo. E esse novo modelo, sempre que há grandes processos de inclusão, você tem uma criação de climas de intolerância muito grande. Porque você tem o pessoal que está estabilizado, assim, ele vê a entrada de novos atores, isso pega todo mundo. Pega a classe média de São Paulo, pega o próprio PT, digamos, quando tem os novos movimentos surgindo, incomodam aqueles que já estão estabelecidos.
É a parte mais bonita e mais perigosa das democracias, né? Porque é nesses momentos que você dá saltos civilizatórios, mas é nesses momentos que você assula aí as intolerâncias, os preconceitos, né? E com a entrada de novas mídias, você destampa o caldeirão. O rádio, quando ele entra como mídia de massa, assim, ele provoca um furacão na Europa com o nazifascismo. Provoca um furacão no Brasil nos anos 20, aí, numa outra dimensão. Rompe aquele poder dos jornais tradicionais e traz a cultura popular à tona e abre espaço para o que houve lá com a Aliança Libertadora Nacional. Nós estamos vivendo esse momento agora, né? De um lado, uma implosão definitiva de grupos de mídia, continuarão influentes e poderosos, mas não mais únicos, casado com um processo de inclusão monumental. Essa inclusão, ela exige novas etapas adiante aí, que é a maneira como você vai atender a esses novos demandantes, vai preparar o país para garantir aí a permanência aí dessa nova leva, novas inclusões, e tudo ao mesmo tempo você tem uma implosão de todo o sistema de poder. Todos. O poder executivo se fragiliza, o judiciário se fragiliza, os sindicatos se fragilizam. Você tem os novos movimentos aí feitos à margem dos sindicatos, e os grupos de mídia se fragilizam. Então, digamos, nesse momento, você tem um caos que precede uma nova ordem, que pode vir para o bem ou para o mal, espero que venha para o bem, efetivamente, que as discussões se tornam muito complicadas e muito complexas. O setor elétrico é um que está passando, nesse momento, por esse tiroteio. Porque você passa a ter os temas de meio ambiente muito bem-vindos aí, que estão chegando, mas numa primeira etapa, com uma radicalização muito grande. E você é obrigado a tomar decisões entre, qual é o meio termo adequado para respeitar o meio ambiente, ao mesmo tempo garantir a oferta de energia, que é elemento central de distribuição de renda, efetivamente. E qual que é o problema terrível da história aí? É que essa discussão sobre o setor elétrico, a não ser nesses episódios de crise pontuais aí, é uma discussão que se acena com o futuro. E o pessoal do meio ambiente, de outros setores, e outros temas também, acenam com o presente. Então é por isso que governar nesses quadros é muito complicado. Você vê a questão do câmbio aí, você sabe que a médio prazo esse câmbio não se sustenta. Esse câmbio já há anos que está arrebentando com a indústria nacional. Só que se você muda o câmbio hoje, quem muda paga a conta. Então, digamos, essa disputa entre o presente e o futuro vai se dar num campo hoje que você tem uma pulverização muito grande da opinião pública. De um lado é bom porque rompe com aquele financismo que vigorou até hoje aí na cobertura de mídia. É interessante que nos processos de inclusão, o partido político que entende a inclusão ganha a eleição. Mas toda a classe média, todos aqueles setores já estabilizados, estamento jurídico, estamento militar, classe média urbana, esse pessoal ele tem uma resistência muito grande contra as empresas já estabilizadas, contra o novo que está vindo. E quem tem influência sobre o velho são os grupos de mídia. E esse velho tem o poder sobre a política econômica, sobre o judiciário, e tudo, mas tem o poder sobre os votos. Então são paradoxos da modernidade muito interessantes, e o ambiente que a gente vai ter que conviver daqui para adiante para tentar impor um discurso de racionalidade, ele exige fundamentalmente informações legitimadoras de qualquer atividade. Outro dia a gente tem esse pessimismo que você vê no Brasil. Eu estava conversando outro dia com um jurista espanhol que veio aqui, está encantado com o dinamismo da sociedade civil brasileira e latino-americana. Onde que aparece esse dinamismo? Nos movimentos sociais, nas conferências nacionais, que é um instrumento extraordinário criado pela Constituição de 88. Tem conferência para inovação, conferência que envolve as melhores empresas e setores de inovação, conferência para educação, conferência para saúde, conferência para meio ambiente, que são ferramentas extraordinárias. E nós estamos no meio de um processo político em que você tem 3 candidatos que não entendem a dinâmica da sociedade, que não entendem que desse novo paradigma que nós estamos vivendo,
a participação e a legitimação é fundamental. Você não pode mais governar para meia dúzia ou governar com meia dúzia tentando se impor sobre o restante da nação. Então você tem uma luta civilizatória aí que é convencer que sem uma discussão aberta, sem uma participação de todos os setores, sem um diálogo entre todos os setores, esse país emperra. Tempos atrás eu fiz uma primeira e última entrevista com talvez o maior sábio político brasileiro. Eu levei pancada dos meus leitores do blog para Juju, que era o Sarney. O Sarney, além de saber de tudo da política, ele é um belo intelectual, ele tem uma objetividade muito grande. Né? Em 2009 ele cantava tudo isso que está acontecendo, ele tinha cantado em 2009, né? Oposição saindo das entranhas da situação, o fato de ser irreversível as políticas sociais. E ele dizia o seguinte, ele falava, as ONGs, quando vem uma ONG aqui defendendo uma causa X, ela tem muito mais legitimidade que o político aqui. Então se tinha uma grande discussão, você sempre teve quem que controlava a opinião pública, a mídia ou os políticos. Ele falou, os políticos foram suplantados pelas ONGs, que não estão mais em torno de políticos, mas de ideias. E a mídia vai ser suplantada pelos blocos, por essa nova ordem que está vindo por aí. Né? Então a nossa intenção com esses debates aí, isso aqui também está sendo gravado, vai ser disponibilizado na internet, dentro do jornal GGN do Brasileiro, para que a gente possa aprofundar as discussões, primeiro, sobre o setor, tentando entender os impasses do setor e as possibilidades mais adiante, mas principalmente trazendo essa lição que é essencial, que você não forma políticas públicas sem uma discussão ampla e sem a legitimação das suas propostas junto a outros segmentos. Até um tempo atrás, quando você ia discutir hidrelétrica e meio ambiente, era uma desproporção muito grande de forças aí entre a influência e a consciência da importância da eletricidade e do meio ambiente. Hoje não. Hoje, se não tiver respostas adequadas, você emperra tudo. Outro dia eu fui dar uma palestra por um grupo, alguns anos atrás, um grupo de distribuidores de gasolina, e minha filha de 8 anos falou, agora você vai, vou dar uma palestra. Pessoal de gasolina, mas isso é poluente, mano. Então não adianta. A rapaziada, a meninada está vindo aí para ser um fator adicional de pressão para que a gente consiga definir essa grande civilização dos trópicos aí, respeitando pontos centrais aí de direitos e tudo, mas também sem deixar de olhar o futuro aí, porque sem uma sustentabilidade energética esse país não avança também. Né? Então eu queria, para a gente começar aqui o jogo, convidar e agradecer a presença do Altino Ventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia e uma das cabeças mais lustras aí do setor. Obrigado.